Olá pessoal, professor Roberto com vocês. Neste vídeo falaremos um pouco sobre borda de descida e borda de subida no TIA Portal. Ou também outro CLP tem as mesmas características, é um padrão da norma a utilização desses comandos. Temos aqui a nossa cena no Factor.io, onde nós temos a esteira com o motor, um painelzinho que nós criamos. E temos esse sensor, que geralmente é posicionado no final aqui nessa cena 1, né? Nós aproveitamos essa cena. Nós arrastamos esse sensor aqui mais ou menos para a região central, para vocês observarem esse funcionamento com este exemplo utilizando o sinal desse sensor. Esse sensor é um sensor óptico reflexivo, onde ele tem esse feixe óptico aqui infravermelho, e ele já manda sinal 1 para a entrada do CLP. Então, se nós colocarmos aqui a cena, ele já vai estar mandando 1. Nós criamos aqui no TIA Portal um programa para fazer o funcionamento desse motor e dessa sinalização. E temos aqui o sensor, ele está na entrada em 0.3. E eu coloquei aqui, olha, se a gente clicar aqui, nós temos a opção do contato aberto, do contato fechado, o contato com essa letra P e o contato com essa letra N. Então a letra P é a borda de subida e a letra N é a borda de descida. Então significa o que, pessoal? Observe que quando a gente coloca esse contato, ele pede para associar, além da sua entrada que você está querendo utilizar, sua entrada booleana, ele também pede uma memória. Eu tinha colocado aqui, vou colocar de novo M10.0. Então, sempre que você tiver essas condições aqui, é interessante colocar memórias, né? Para poder fazer essa associação. Ele vai gravar aqui o último sinal. Então, essa borda de subida, esse sensor ele já está em nível 1, correto? Nós observamos aqui esse infravermelho aqui dele, e também quando ele manda o sinal para o Factor.io, olha aqui, ó. Ele já está true, já está verdadeiro, ou seja, é um sensor normalmente fechado. Então, se ele já está em nível 1, significa o quê? Que, por exemplo, se eu colocasse aqui, olha, vou mudar meu programa, vou colocar um contato aberto aqui, e vou colocar o sinal do sensor, ó, I0.3. Ok? Ó, vou compilar e dar um download para a gente observar essa condição inicial. Muito bem, ó, feito o download, nós estamos aqui, olha a nossa linha, já tem um contato do botão stop, emergência, agora também o sensor. Ele vai acionar esse Q00, que é o start light, e também tem o stop light, né, que são a lâmpada vermelha e verde. E aqui, ó, esse start light aqui está acionando a nossa esteira. Tá legal? Então nós observamos na cena que se eu der um play aqui, ó, vou aumentar a velocidade, tá? Olha aqui, mais uma vez, olha. Apertei o start. Esse sensor, a partir do momento que a caixa encostar nele, vai romper o sinal dele. O sinal dele vai para 0. E aí nós temos o quê? Vai apagar aqui o nosso start light, consequentemente vai desligar a nossa esteira. Agora, se eu trabalhar com a borda de subida, então ó, eu coloquei aqui uma linha, ó, sensor I0.3, essa letrinha P que é a borda de subida, e uma memória para acionar uma memória, M20.0. Vou colocar essa memória aqui com contato fechado. Então significa, pessoal, que quando nós colocamos essa borda de subida, que ela só vai mandar o pulso aqui para, consequentemente, acionar essa bobina a partir do momento que houver uma detecção desse sinal retomando para o seu nível 1. Ou seja, que nem esse sensor ele já está em 1, correto? Quando a caixa passar sobre ele, ele vai para 0.
Mas ele ainda não habilitou ainda a sua bobina aqui, a sua saída. Ele só vai habilitar quando a caixa passar pelo sensor e ele voltar a ser nível 1. Então, quando ele retomar esse estado de normalmente fechado, né, esse estado de mandar o nível 1 para a entrada I03 do nosso CLP, ele vai dar um pulso aqui, que vai ser o suficiente aqui para nós atuar na bobina e a bobina aqui desligar o nosso motor. Tudo bem? Vai desligar o Start Light, consequentemente vai desligar o motor da esteira. Então eu vou compilar e vamos observar esse funcionamento. Fazer o download também. Mas vamos lá então, olha, já fiz um teste aqui. Então vou colocar, fazer um teste rápido, olha, ele estava parando quando encostava. Agora observa, ele passa pelo sensor, depois que passou pelo sensor, ele aciona a memória que consequentemente desliga a esteira. Então eu vou deixar em câmera lenta para a gente observar isso lá no TIA Portal. Liguei, o motor está em funcionamento, correto? Então nós temos aqui nosso sensor I03. Olha aqui. A caixa vai passar sobre ele nesse momento, então ele está em nível 1, né? Nesse momento ele foi para 0. Correto? Ele foi para 0, a caixa está passando. Quando ela voltar a ser 1, ou seja, quando tiver a borda de subida, ele vai dar o pulso no M20, que consequentemente vai desligar o Start Light, olha, que nem desligou agora, e também desligou nosso acionamento da esteira. Ou seja, ela vai ser sempre ativada com a borda de subida. Então ele precisa ter essa detecção dessa borda. Tudo bem? Mais uma vez aqui, olha, a caixa está vindo, ele está em nível 1, está mandando 1 para a entrada 03. Quando a caixa passar, encostar aqui nele, ele vai mudar o seu estado para 0. Enquanto a caixa passa, ele está em 0. Quando a caixa terminar de passar, a entrada vai voltar a ser 1. Então teremos uma borda de subida. E nesse momento ele manda o pulso para a entrada, para a memória M20.0, que consequentemente desliga a nossa esteira. Tudo bem? Essa é a borda de subida. Então ela é indicada, numa situação que nem essa, é indicada para ser utilizada com o sensor normalmente fechado, que já está em nível 1. Se esse sensor fosse normalmente aberto e estivesse em nível 0, eu podia usar a borda de descida. O conceito seria parecido. Muito bem, pessoal, eu troquei agora aqui o sensor. Eu coloquei esse sensor difuso. Vou colocar ele aqui. Esse sensor aqui, ele é normalmente aberto. Ou seja, ele já está em 0. Quando ele detectar a presença, ele vai para 1. Então, agora a gente pode ter um comportamento diferente no nosso programa, correto? Então, se ele já está em 0, quando ele detectar a caixa, ele vai para 1. Quando a caixa passar sobre ele, então, quando a caixa passa, ele é 1. Quando a caixa terminar de passar, ele vai para 0. Ele indo para 0, existe uma borda de descida. Então, olha, vamos alterar nosso contato de P para N. E vamos fazer o download e observar o funcionamento. Muito bem, então vamos lá. Já acertamos aqui nosso motor, que a gente tinha mudado sem querer. Olha aqui, o acionamento. Então, olha, temos uma situação parecida, correto? Acionamos aqui, o sensor ele está em 0, agora ele foi para 1, e quando a caixa passou de novo ele voltou a ser 0. Ou seja,
houve a borda de descida nesse momento, diferente do outro que já estava em 1, quando a caixa passou foi para 0 e quando terminou de passar foi para 1, houve a borda de subida. Agora nós temos o contrário, a borda de descida. Vamos colocar aqui em câmera lenta. Então, ó, o motor está em funcionamento. Estamos aqui, ó, com o sinal I03, contatinho N. Se aproximando aí, olha. Quando ela passou aqui, ela foi para 1, correto? Foi para 1. Ó, foi com o verdadeiro, aqui a memória M10.0. Mas ele só vai mandar o sinal para essa memória M20.0, que ela vai desligar o nosso sistema, quando ela terminar de passar. Ó, terminou de passar, você vê que a luzinha dele até apagou aqui, né? E ele foi para 0. E com isso ele acionou a memória M20.0, que desligou o nosso motor. Ok, pessoal? Então, pessoal, essa foi a primeira parte do vídeo, então, falando do contato N, o contato P, na borda de subida e descida. Na sequência aqui nós vamos montar agora utilizando esses blocos que nós temos aqui ao lado, tá bom? Então, para não se estender muito, agradeço a atenção de vocês. Quem assistiu até aqui, gostou, curtiu, se inscreva no nosso canal também, deixa esse like aí, né, nesse vídeo, e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.